Vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, o nome da aula de hoje é Levantar Âncoras. Nessa aula, a gente vai falar sobre os nossos desafios, da necessidade de encará-los de frente e das nossas sombras, como observá-las de uma maneira positiva, poderosa e como reintegrá-las ao nosso ser, tá? Então, vamos lá. Gente, enfrentar nossos desafios é libertador. Eu sei que em alguns momentos parece assustador você olhar para algumas questões e ter que encará-las de frente, mas é libertador. Toda vez que você enfrenta um desafio, você se sobrepõe a ele, você vence aquilo, e uma próxima vez que você cruzar com aquilo não será um desafio para você. Por exemplo, quando o nosso corpo ele contrai um vírus, realmente tem toda aquela batalha, você fica mal, você fica com febre, mas aquilo é uma guerra para o seu corpo, ele está tentando te defender, ele está tentando se proteger. Depois que essa guerra passa, que o seu corpo ele vence aquele vírus, aquilo já não é mais um problema para ele. Uma próxima vez que você contrair o mesmo vírus, aquilo não vai te deixar tão mal quanto te deixou na primeira vez. Justamente porque o seu organismo já sabe exatamente o que fazer para superar aquilo. E na vida não é diferente, né? Quando você se depara com um desafio, aquilo pode ser uma batalha a princípio, mas uma vez que você vence essa batalha, aquilo nunca mais vai ser uma batalha para você. Vai ser algo corriqueiro, algo que você pode lidar com facilidade, tá? Então, meninas, a aula de hoje ela vem lembrando a gente de resolver as nossas pendências acumuladas. Porque essas pendências, esses obstáculos, essas coisas que a gente ignora, coloca ali debaixo dos nossos tapetes emocionais, finge que não vê e começa a viver a nossa rotina atropelada, elas se transformam em âncoras. Âncoras que deixam vocês estagnadas. E isso faz com que realmente muita coisa fique difícil de fluir. Ou então que o seu avanço ele seja lento, ele seja demorado. Então, o objetivo dessa aula é justamente olhar para essas questões, entender quais são essas questões e como que a gente vai resolver elas, tá bom? Meninas, marujas, as âncoras que prendem vocês são as situações que você adia. Sabe aquela coisa que você sabe que você precisa fazer? Aquele seu armário que você sabe que você precisa arrumar? Aquele e-book que você sabe que você precisa escrever? Aquele workshop que você sabe que você precisa fazer e você não faz por qualquer motivo que você diga a si mesma? Isso é uma âncora que te prende. Se liberta dessa âncora. Pelo menos planeja. Coloca isso na sua agenda em algum momento. Quando que você vai fazer alguma coisa? E assim, o fazer, muitas vezes a gente pensa que é colocar a mão na massa e né, aquela coisa toda grande. E não. O fazer, ele é pequeno. Às vezes, ele é em micropassos. Só de você sentar para tentar lapidar uma ideia, planejar alguma coisa, você já está fazendo algo. Então, é assim, é pequeno, mas não deixe de fazer, tá bom? Uma outra âncora que prende a gente é as conversas que precisam acontecer. E a gente sabe que precisa acontecer e a gente fica adiando. Seja com pessoas do nosso ciclo pessoal, pessoas da nossa família, nossos relacionamentos profissionais. Algumas conversas elas precisam acontecer porque senão o peso delas te deixa presa onde você está. E a sua vida ela pode até seguir em frente, mas você sempre fica revisitando aquele passado, fica estagnada naquilo. Então, coloca na agenda também de ter as conversas que precisam acontecer. Essas conversas elas não precisam ser cheias de drama, elas simplesmente precisam alinhar pontos. Toda e qualquer interação é um negócio. E esse negócio ele tem que ser bom para os dois. Tem que ter uma vantagem para vocês em estar comigo e tem que ter uma vantagem para mim em estar com vocês, senão deixa de fazer sentido. Então, além de deixar de fazer sentido, fica desequilibrado. Então, marque na agenda para que as conversas que precisam acontecer, aconteçam. Tem mais. Bom, a terceira âncora que te prende é um conjunto de crenças, medos, ideias e hábitos que são ruins e você finge que não vê. É muito fácil a gente conseguir reparar em coisas grandes. Por exemplo, eu não vou na academia, eu não faço nenhum tipo de exercício e eu sei que esse é um hábito ruim, ser sedentário é um hábito ruim. É claro que é fácil a gente reparar nisso. Naquelas coisinhas pequenas que passam batida durante o nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês talvez estavam com preguiça de estar aqui hoje, mas vocês venceram essa preguiça para estar aqui hoje. Tenho certeza que teve muita gente que cedeu a essa preguiça. E acredite, vai ter um rumo diferente para cada uma dessas pessoas. E naquelas coisinhas pequenas, por exemplo, quantas horas vocês perdem rolando o feed do Instagram, às vezes com conteúdo que não vai agregar em nada na sua vida? Muitas horas, né? São essas coisinhas, esses prazeres momentâneos que a gente acaba
escolhendo em vez de benefícios a longo prazo. Eles precisam ser reobservados porque também são âncoras que te deixam estagnadas, ok? Bom, meninas, bom, marujas, agora que vocês já sabem quais são os desafios e as âncoras que precisam ser observadas, encaradas e precisam pelo menos estar na agenda para ter uma data de resolução, a gente vai falar sobre as nossas sombras. Um pontinho antes, né? Uma vez que você levanta essas âncoras, uma vez que elas não te prendem, não te puxam mais para baixo, a sua vida ela começa a fluir. O seu navio ele começa a andar, ele começa a caminhar para o horizonte. Mas nem sempre é confortável ir até onde você quer ir, navegar até onde você quer chegar. Tenta pensar na época em que o ser humano explorava o mundo através de embarcações. Pensa, por exemplo, os portugueses, né? Quando eles estavam buscando as Índias e acabaram chegando no Brasil. Naquela época, não se tinha conhecimento de muita coisa, então a fantasia ela acabava tomando conta. A partir do momento que o cara atracava no navio e seguia rumo ao desconhecido, ele não sabia o que ele ia encontrar ali. Ele podia encontrar um monstro marinho, tá? Aquelas histórias poderiam sim ser verdades. Ele poderia encontrar uma tempestade, e com certeza eles encontravam. Fora que as viagens eram completamente insalubres, não tinha nenhum tipo de saneamento básico ou coisa do tipo. Então era um grande desafio. Mas foram esses desafios que fez com que a nossa sociedade como é hoje, o nosso mundo como é hoje, existisse. Por exemplo, nós brasileiros aqui, né? Se os portugueses tivessem chego na Índia e não no Brasil, a nossa história seria outra. Pode ser que seja muito melhor ou pode ser que não, mas com certeza seria outra. E pensa no fator sorte, né? Os portugueses eles tiveram que encarar todo esse desconhecido, tiveram que enfrentar esses desafios, esses desconfortos, mas eles com certeza foram muito mais prósperos encontrando o Brasil, que estavam perdidos, né? Do que encontrando as Índias, que é o que eles buscavam naquela época. Então, a lição dessa reflexão é: a gente tem que aprender a estar confortável no desconforto. Porque se você evita o desconforto, você evita o seu crescimento. Então, mesmo com situações desconfortáveis, mesmo que você esteja caminhando para onde você quer ir, você enfrente essas situações desconfortáveis, saiba que isso vai fazer parte da sua vida se você quiser continuar em constante evolução. O desconforto, o rumo ao novo, ele é sempre assustador, ele é sempre desconfortável mesmo. Mas se você aprender a encontrar um mínimo de conforto dentro desse desconforto, vai ser muito mais fácil para você do que para aquelas pessoas que evitam desconforto a todo custo, tá? Então, essa é a lição aí, depois que a gente levanta as âncoras, é aprender a estar confortável no desconforto. Agora vamos falar sobre as nossas sombras. O que são as nossas sombras? A sua sombra é tudo aquilo que você reprime dentro de você, que você entende como vergonhoso, como assustador, como horrível, como feio. Mas não existe nada fora do todo, certo? E se você é parte dessa centelha divina, até aquilo que é feio em você tem um propósito, tem uma beleza, tem algum ponto de divindade. E o que a gente faz aqui como ser consciente é explorar isso, trazer luz a essas sombras para entendê-las e reintegrá-las a nós. Usar essas sombras como nosso poder, né? Quando você aceita e integra a sua sombra, você ganha poderes novos, que talvez eles não se descobririam se você deixasse ali debaixo dos seus tapetes emocionais. Então, quando você esconde aquilo que talvez na sua cabeça não faça sentido, você está escondendo de um monte de gente algo que a pessoa precisava. Vou dar um exemplo básico, tá? O que aconteceu comigo. Eu cresci numa família cristã, então realmente houve muita lapidação para seguir outros caminhos que não sejam o cristianismo. Porém, minha alma, ela pede isso, senão eu não estaria aqui, nada disso não estaria acontecendo. E por muitos anos, justamente por conta da represália da minha família, eu acabei me afastando. Só que isso me afastou completamente de Deus, da forma como eu entendo Deus, da forma como eu entendo esse sagrado, mesmo que eu estivesse dentro de uma instituição religiosa. Bom, cresci, a vida mudou, andei por mim mesma e pude explorar esse aspecto da minha personalidade, um aspecto que até então eu tinha vergonha. Tanto que quando eu abri esse Instagram aqui, ele não era para ser nada disso.
ele não era pra ser o que ele é. Eu não coloquei uma foto minha, eu não coloquei meu nome, eu fiquei super escondida, e aí a coisa tomou o rumo que tomou, porque justamente esse é o meu caminho. Era isso que eu tinha que fazer, eu tinha que estar aqui, mas pra estar aqui eu precisei aceitar uma parte minha que eu tinha uma certa vergonha. Mas olha só, se eu não tivesse aceitado essa parte, não tivesse explorado, iluminado ela, talvez essa live não estivesse acontecendo. Talvez essa conversa entre nós, essa interação, não estivesse aqui hoje. E não só essa, né? Todas as outras que a gente já vem caminhando juntas até aqui. Então, aceitem e integrem a sombra de vocês, porque tem tesouros ali e talentos que talvez você desconheça, mas que pode mudar o mundo e que pode ser próspero, tanto para você quanto para outras pessoas. Talvez sejam pessoas precisando daquilo que você tem a dizer, mas você não diz por medo, por vergonha ou por qualquer outro motivo, assim como eu fiz lá atrás, né? Bom, gente, quando você ignora suas sombras, elas te dominam. Mas quando você encara elas de frente, você as domina. E aí você abre o caminho. Tem uma carta do tarô, que é a carta da força. Eu adoro essa carta. E infelizmente eu esqueci meu deck, então eu não vou conseguir mostrar elas aqui pra você. Mas a carta da força é uma mulher segurando um leão. Ela doma esse leão com delicadeza. Ela não doma esse leão na força, e sim com a delicadeza. E é isso que acontece. É assim que a gente tem que integrar essas nossas sombras. Domar o nosso leão não na força de manter ele enjaulado, escondido, mas sim na delicadeza de saber que se você assoviar, ele vai vir até você. Entende? E se você mandar ele sentar, ele vai sentar e assim será. Tá?